3 dias depois... 2000 anos depois. 6 horas e meia depois. Alguns centímetros depois. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Alguns momentos depois. Uma eternidade depois. 3 dias depois. 12 segundos depois. 3h28 da manhã. 3 semanas depois. Muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã, com certeza. Um dia, quem sabe. Meia-noite naquele dia. 1 hora depois. 2 horas depois. 3 horas depois. Enquanto Pat tenta se acalmar, vamos ver como anda a festa do Bob Esponja. 2 horas depois. 8 horas e 1 minuto. No dia seguinte, mais tarde, 20 minutos depois, 6 horas depois, depois de muito bate-boca, 6 horas depois, mais tarde naquela mesma noite, vários dias depois, 6 meses depois, 2 horas depois, 4 a 6 semanas depois, 1 minuto e 37 segundos depois, uma dívida para a sociedade depois, uma calça depois, 8 horas depois, 298 hambúrgueres congelados depois, 3 horas depois. Epílogo. No dia seguinte... Enquanto isso, no Siri Cascudo, 10 segundos depois, 346 minutos depois, muito tempo depois. 3 dias depois, noite de estreia. Mais tarde, 3.000 anos depois. Uma semana depois, 7h59 da manhã. 3 semanas depois, 3 dias depois, 2 horas depois, 48 horas depois, 8 horas depois. Na terça seguinte, 5 minutos depois, 24 horas depois, mais tarde, muito mais tarde, 7 horas depois, epílogo. Várias horas cheias de cantorias depois, alguns minutos depois, um pouco mais que alguns minutos depois, 2 horas depois, 3 dias depois, 15 minutos depois, vários meses depois, milhares de lágrimas depois, 16 dias de paranoia depois, 2 horas depois, muito mais tarde, ontem, muitas horas depois, 75 anos depois, 2 horas depois, um turno extremamente incomodante depois, 2 minutos muito chatos depois, 3 horas depois, uma salsicha depois, no dia seguinte. Enquanto isso, mais tarde, e nesse momento, a seguir, uma breve obra de construção. Esperamos que tenham gostado dessa breve obra de construção. Enquanto isso, nas terras rasas, uma terra congelada depois, 1 hora depois, 5 horas depois, umas 10 horas depois, um turno depois, 2 semanas depois, 11 minutos depois, 5 minutos depois, muita matemática chata depois, 24 horas depois, 1 semana depois, uma longa e furiosa filha depois. 20 anos antes. 72 horas depois, 2 horas depois. Então, por mera coincidência, na manhã seguinte, várias vezes depois, flashback, fim do flashback. Na noite seguinte, 1 hora depois, no dia seguinte, mais tarde, de 4 a 6 dias depois, mais 4 a 6 dias depois, na manhã seguinte, momentos depois, mais momentos depois, 1 semestre depois, o dia da formatura. 80.000 imitações depois. Será que pode parar de me imitar? Isso já está começando a irritar. 3.000 UUs depois, em seguida, depois, momentos depois, no dia seguinte, muitas horas insuportáveis depois, 82 quilômetros depois, 3 horas depois,